Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do presente canal da Cidadania, canal 3D ou 3 Dimensões. Hoje, notadamente, dia 9 de janeiro de 2026, ano novo, portanto, apenas o 9º dia. E por falar em 9 é considerado na cronologia bíblica como o número de Deus, ou seja, o número perfeito. E existe algo de misterioso, de fantástico, de místico nesse número. Não somente no número 9, como no número 3 e 6. Explico, e como sempre, a resposta de fácil alcance. Se você pegar apenas a título de curiosidade o número 9, dobrá-lo, você irá encontrar 9. Ou seja, você pega 9 e dobra ele. 9 em 9, 18. 1 em 9, 9. Volta sempre para ele. Continuando com essa mesma lógica, com essa mesma equação, dobra 36, vai para 72. 7, 2, 9. Dobra 7, 2, vai para 1, 4, 4. 4, 1, 4, 4, 9. Ou seja, e você continua fazendo isso de forma infinita e nunca sai do número 9. É extraordinário. Existe um segredo, um código a ser desvendado neste número 9. Pasme-se, se você fizer a mesma equação com o número 3 e 6, algo muito interessante também acontece. Você dobrar o 3 e dobrar o 6, você ficará oscilando entre 3 e 6. Jamais surgirá, com essa mesma lógica, nenhum outro número senão 3 e 6. E o 9 é perfeito porque jamais, repita, surgirá nenhum outro número. Você fazendo, dobrando ele infinitamente. Sempre você vai estar no 9. Então, esta é a razão pela qual o número 9 é considerado perfeito e o número de Deus. Mas hoje, notadamente numa sexta-feira, finalzinho de uma sexta-feira, logo após aquelas clássicas festas de Natal e Réveillon, estou voltando aqui para fazer o terceiro vídeo do ano, pois já fiz 2, esse é o terceiro. O primeiro é fazendo uma cobertura dos fatos mais importantes, bem como a tragédia da boate da Suíça, nos Alpes da Suíça, remontando, e reabrindo uma discussão aqui no Brasil do que ocorrera no passado na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, onde levaram seus proprietários à prisão e condenação. E agora, reabre-se essa discussão a partir dessa nova tragédia, onde levaram à morte 40 jovens e mais de 119 gravemente feridos numa boate na Europa Central, vizinho à Alemanha, faz fronteira com a Alemanha, Itália, França. Mas o fato é que isso reabre uma discussão, como eu já falei nos vídeos anteriores, e desperta para chamar a atenção das autoridades constituídas, em especial os donos, senhor, empresários desses estabelecimentos no Brasil e no mundo, para se unirem com os órgãos de controle, de fiscalização das respectivas cidades, das respectivas prefeituras e demais órgãos de segurança pública para instituir políticas públicas preventivas para o mundo não assistir mais tragédias anunciadas como esta, pois é comezinho, não precisa ser muito sábio, muito inteligente para saber que, dada aquela logística de boate, cuja a circulação e as saídas de segurança são precárias, agravada mais ainda com aquela cultura de as boates distribuírem cartela de consumo e as mesmas são pagas só no final, e isso também dificulta num caso de emergência como esse. E é esta
uma das razões pelas quais chama a atenção não somente dos donos de estabelecimento de boate no Brasil, dos mais longínquos, das mais longínquas cidades, como também do mundo, para instituir políticas preventivas, pois o homem inteligente paga para ver e o sábio ele se vale da experiência alheia. Logo, como dizia Descartes, é melhor ser sábio a inteligente. E não à toa o rei Salomão, um dos maiores reis de Israel, juntamente com seu pai, rei Davi, não obstante ter muito crédito para pedir poder, dinheiro para o Todo-Poderoso, mas o mesmo só pedira por sabedoria para poder doravante governar sobre Israel. E não à toa, para além de Deus permitir que o rei Salomão se tornasse o sucessor de seu pai, a saber, o rei Davi, a governar sobre Israel por expressivo 40 anos, assim também por simetria ao seu pai, Deus, diante de singelo pedido, tornara o rei Salomão um homem mais sábio de sua época, para além de ser considerado mais sábio, também mais rico e mais poderoso. E o rei Salomão escreve 3 livros para retratar as 3 fases da vida que todos nós passamos e iremos passar. A primeira, aquela fase primeira ideológica, e ele escreve o primeiro livro de Cântico, o Cantares, e diz quem é ela, ele morreu sem descobrir que, não obstante a sua sabedoria, ser um homem muito querido do Todo-Poderoso, mas ele não tinha consciência mítica de saber que quem é ela, no livro de Canto, um verdadeiro livro poético, literário, tratava-se da igreja de Filadélfia. A idade do rei Salomão avançara, e ele, para retratar a sua segunda vida, ele escreve o livro Provérbio, o livro de sabedoria, que é um verdadeiro arcabouço sob a perspectiva jurídica, filosófica, ética e moral de como as pessoas, de como a sociedade deve se comportar. E aí a idade do rei Salomão avança e ele escreve seu terceiro livro, a saber, Eclesiastes, a ponto de dizer: na vida tudo passa, e o que o consolara era eliminar a certeza de saber que doravante poderia contar com o Todo-Poderoso. E é nesse ponto que faço um adendo e um comentário que merece destaque. A única coisa que diferencia um homem que crê em Deus do que não crer, um ateu, um agnóstico, teísta ou ateísta, do homem que crê em Deus, é a terceira fase, pois a primeira fase e a segunda, ambos, seja ateu, teísta ou ateísta, seja cristão, seja judeu, seja islâmico, seja budista, ambos irão passar e fazer as mesmas coisas. O que diferencia a terceira fase, que o homem que crê em Deus, ele sabe que vai chegar à sua terceira fase da velhice e vai poder contar com o Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos do terceiro céu, diversamente daquele que não crê, o Senhor dos ateus. E aí me vem à mente aqui Blaise Pascal, um grande protagonista da teoria da probabilidade, que à época, se dirigindo aos ateus e os agnósticos pelo viés teísta e ateísta, fora pedagógico, no sentido de dizer, abre aspas, o homem que crê em Deus, se Deus em tese não existir, nenhum prejuízo ele terá. Ao revés, já não pode se dizer o mesmo daquele que não crer, pois o seu prejuízo, segundo Blaise Pascal, será incalculável. Mas Blaise Pascal, esse grande filósofo, esse grande poeta francês, também fora pedagógico de dizer que um dos grandes problemas do ser humano, do homem, é não conseguir ficar calado um quarto de segundo numa sala, remontando aqui uma passagem do grande, o grande maestro Beethoven, quando estava proferindo
um concerto para a alta aristocracia francesa e aquela aristocracia na ocasião fazendo manifestos barulhos, e Beethoven se dirige para aquela aristocracia e diz, abre aspas, aqui pode ter muitos aristocratas, mas somente um Beethoven, portanto, silêncio, senão me retiro. Remontando exatamente essa frase aí também do poeta francês Blaise Pascal, quando diz que um dos grandes problemas do homem é não conseguir ficar calado um quarto de segundo em uma sala. E isso aí também será objeto, né, da terceira e última parte do presente estudo, onde ele falará de autoajuda, concluir com autoajuda. Mas para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, desde já, quando digo bom dia, boa tarde, boa noite, que tenha uma boa primeira, segunda, terceira e quarta vigília, é porque o presente vídeo, né, a depender da hora e do local em que você vai assistir, a hora e o dia, existem 4 vigílias, a primeira de 6 da noite, que se estende até 9, a segunda de 9 até meia-noite, a terceira de 0 hora até 3 da manhã, e a quarta vigília de 3 da manhã até 6 da manhã. E aí, como o presente vídeo não é no formato de live, ao vivo, eu, doravante, irei desejar bom dia, boa tarde e boa noite. Excelente primeira, segunda, terceira e quarta vigília. Espero que todos tenham triunfado 2026 com muita saúde física, mental e espiritual, revestida dos 7 dons do poder do Espírito Santo, quais sejam ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria e temência ao Todo-Poderoso. E os 9 frutos, quais sejam amor, gozo e paz, cujos 3 primeiros representam a Trindade, que é ver Deus em 3 dimensões, e os outros 6 a conduta do homem, bem como inteligência, alegria, conselho, benignidade, bondade e fidelidade ao Todo-Poderoso. E as 6 armaduras do Todo-Poderoso, do capacete ao cinto e do cinto à bota da paz. Desejo que todos, né, com base nesses colorários, possam triunfar enfrentando o Monte Sinai e o Vale da Sombra da Morte, neste ano que apenas está no seu 9º dia, e que tenham a consciência mítica cósmica democrática que, assim como todo bom cristão, não estão livres de passar pelo Monte Sinai e o Vale da Sombra da Morte, que são exatamente os problemas do dia a dia, as dificuldades, as perseguições, opressões, injustiças, epistêmica, testemunhal, hermenêutica, tribunal de exceções, humilhações. Mas terão a ímpar certeza de que poderão atravessar o Rio Jordão e não se afogar. Poderão atravessar o fogo e não se queimar, como Deus fizera com o seu querido apóstolo João. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, passo a comunicar o título, objeto de nosso singelo estudo de hoje, abre aspas. O preço da liberdade e do poder, sobretudo, a força das palavras e das ações à luz da lei de Deus e da lei dos homens, fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas britânicos de todos os tempos, qual seja William Shakespeare. Para quem a época foi pedagógica de dizer existir entre o céu e a terra no luz mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. E Blaise Pascal também foi pedagógico no sentido de dizer que o coração tem razão, que até a razão desconfia. Mas antes de adentrar no pano de fundo ou de meta da presente temática, irei
atualizar e trazer os bastidores sobre a perspectiva geopolítica, sobre a perspectiva macroeconômica, sobre a perspectiva jurídica, sobre notadamente, né, das últimas notícias, dos últimos eventos, né, que vem aí na última de segunda-feira para cá ocorrendo no Brasil e no mundo. E começa aqui, né, rememorando os 2 vídeos anteriores que fiz, né, com mais uma surpresa de Trump, na virada do dia 2 para o dia 3 agora de janeiro, na calada da noite, não fazer a menor cerimônia, tão pouco hesitar em atacar o Estado soberano da Venezuela, abduzir o seu presidente, a saber, Nicolás Maduro, conduzi-lo até um navio de guerra que estava ancorado no Mar do Caribe, ato contínuo levando de aeronave para New York, onde hoje tem um novo prefeito de origem africana e muçulmana, a saber, Mandame. Em seguida, logo na segunda-feira, Nicolás Maduro e sua querida e sua digníssima esposa, que também fora capturada, abduzida e presa por Trump, fora submetida a uma clássica audiência de custódia nos Estados Unidos, que na verdade a audiência de custódia serve exatamente para aferir se a prisão de determinada pessoa, determinado preso, determinado acusado é legítima, é legal e não existe ilegalidade. Não se trata de mérito, não se trata de culpabilidade, e sim da legalidade ou não. E naquela assentada, ou seja, na segunda-feira, na qualidade de advogado constitucionalista, pude observar que aquela audiência ela fugira do seu verdadeiro espírito, que é aferir o aspecto da legalidade ou não da prisão de Maduro e sua digníssima esposa, independentemente de Maduro ser ou não ser ditador, independentemente de Maduro ter sido um presidente bom para a sua nação, pois isso quem deve julgar é seu Estado soberano, é a Corte Suprema do seu país, é o parlamento do seu país, é o sufrágio universal por meio dos venezuelanos, e não um Estado soberano, a despeito de seu direito interno, violar nem o sistema político e econômico, tampouco a soberania de nenhum país, pois a Carta da ONU, notadamente no artigo 1º, 2º, 3º e seguintes, são pedagógicos, no sentido de dizer que nenhum país, independentemente de seu poderio econômico, tecnológico e bélico-militar, como é o caso dos Estados Unidos, a despeito de seu direito interno, pode invadir, suprimir nenhum sistema político-econômico, tampouco a soberania de nenhum país. Pois o país que vende a sua soberania, de acordo com a Carta da ONU, de acordo com a Convenção de Viena, de acordo com o direito internacional e de acordo com Nicolau Maquiavel, ele assina um édito, ou seja, um tratado de morte. Pois soberania, como eu já disse, é como impressão digital, cada um tem a sua. E o país que abre mão e que vende a sua soberania, ele vendeu a sua alma para o diabo. E não há como conciliar, ou como conciliarmos, agradar a Deus e o diabo. E Jesus foi pedagógico, como diz, ou você é branco ou é preto, não existe o branco e o preto, ou é branco ou é preto, ou é frio ou é morno. E Paulo de Tarso fora pedagógico, no sentido de dizer que o verdadeiro cristão não pode ser nem frio nem morno, ele deve ser fervoroso, remontando a ética. A gente não pode servir a dois senhores. Mas, em relação a esse atípico, e por que não dizer heterodoxo, e medieval ataque de Trump na soberania da Venezuela para se apropriar das riquezas minerais, notadamente do petróleo, ato contínuo ele conduz a presidência, a vice de Nicolás Maduro,
que é exatamente que vem fazendo era parte integrante, né, do seu governo, juntamente com o seu irmão, que faz parte das Forças Armadas. Mas o fato é que Trump conduzira em ato contínuo para assumir a presidência interina da Venezuela, a vice de Maduro, Delcy Rodrigues. Ato contínuo comunica também no decorrer da presente semana um acordo para os Estados Unidos explorar no mínimo 15% da reserva de petróleo da Venezuela. Ato contínuo também comunica ter acordado com a vice-presidente de Maduro e atual presidente interina da Venezuela, a saber, Delcy Rodrigues, um acordo macroeconômico para o dinheiro a ser arrecadado pela exploração do petróleo da Venezuela com a participação dos Estados Unidos e empresa americana, ao revés, somente poderão ser investidos com a aquisição de produtos exclusivamente dos Estados Unidos. E isso é o quê? Isso é um colonialismo em pleno século XXI. Remontando a doutrina Monroe, que também Trump disse está ressuscitando na versão Trump 2, doutrina Monroe 2, que tratava exatamente, né, que colocava exatamente os países da América do Sul e da América Latina como meras colônias ou quintal dos Estados Unidos. A doutrina Monroe defendia que americano era só do norte, esquecendo, né, que existe México, Canadá, que também fazem parte da América do Norte, e a ilha da Groenlândia, que não obstante fazer parte, né, mas há muitos anos que está sob domínio e propriedade da Dinamarca, que é um país nórdico ao lado da Noruega, Suécia, Islândia, Finlândia, país também que já fiz vídeo aí falando da riqueza da Noruega, e porque, né, segundo a Universidade de Oslo, constataram que os noruegueses vêm reclamando por ser prósperos e ricos, não obstante serem detentores de um maior PIB per capita e um maior IDH, ou seja, Índice de Desenvolvimento Humano. E aí falei, também tem vídeo publicado aí do ano passado, que eu digo, né, a clássica angústia de Jacó. Não vou entrar no método, porque existe aí, te convido, dentre esses vídeos e muitos outros que tem aí, que eu falo de geopolítica, de filosofia, de ajuda do alto, pois aqui, quando a gente não consegue dirimir os mais diversos e complexos problemas do dia a dia na plataforma 1 e 2, a gente tem a terceira instância, que eu batizei como Tribunal de Cristo, pois nele eu creio e nele você deve confiar. Mas aí está esse cenário aí, o tabuleiro, né, da geopolítica de Trump. Trump agindo como um verdadeiro Nabucodonosor, e até mesmo, né, conseguindo ser mais cruel e sanguinário do que Hitler, que logo após a Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha na época ficara literalmente destruída, e Hitler, para conseguir dinheiro, começou a atacar sem menor cerimônia todos os países que ele encontrava pela frente e subtraía as suas riquezas. E não à toa, Hitler entrara para os anais da história como o maior sanguinário a dizimar mais de 100 milhões de judeus nos centros de concentração de Auschwitz 1 e 2, na fronteira da Alemanha, com a atual Polônia, a antiga Cracóvia. E aí o mundo também está observando aí Trump ameaçando a Colômbia, Cuba, ameaçando a Groenlândia, tomar a ilha, ocupar a ilha da Groenlândia, que tem uma população que pertence à Dinamarca, não obstante, foi parte do continente americano, América do Norte,
mas ela é de propriedade da Dinamarca, uma população de 5,9 a 6 milhões, e eles não estão aceitando isso. Ou seja, para além disso, o mundo pode observar de camarote, o Congresso ontem aprovar uma resolução, o Congresso norte-americano, proibindo Trump de tomar qualquer nova ação militar na Venezuela sem anuência, ou seja, sem autorização expressa do Congresso. E nem precisava, né, ter sido aprovada essa resolução, porque já está na Carta da ONU, está na Pacto São José de Costa Rica, está na Constituição norte-americana, datada de mais de 37 anos. E o mundo também, essa semana, pôde observar, né, a morte de uma ativista americana, morta pela segurança de Trump. E Trump disse que foi em legítima defesa, mas as imagens de câmeras mostram exatamente o contrário, ou seja, é uma tirania que não tem preço, que ninguém sabe onde vai parar. E também agora, ameaçando o Irã, outro conflito também, com a oposição, né, do governo do Irã, e o governo do Irã, que já foram também atacado. Irã, para quem não sabe, é a antiga Pérsia e antigo império dos medos. Mas, segundo o presidente do Irã, diz que é Trump que está por trás, né, é autor intelectual, a instigar, por exemplo, esse movimento para tentar depor o governo do presidente atual do Irã, que o ano passado foram objeto de ataque, né, maciço pela Força Aérea norte-americana, destruindo usinas, fábricas de enriquecimento de urânio e plutônio. E aí a gente tem aí, né, atualizado, né, esses bastidores, né, protestos dos Estados Unidos remontando o ano que nunca passaram, de 1968, onde mataram na época o líder Martin Luther King, o presidente, o senador Kennedy, irmão do presidente Kennedy, Guerra Fria, Guerra do Vietnã, etc. E aí temos aí, né, um resumo, né, dessa política, dessa geopolítica norte-americana, notadamente, né, dessas políticas não um pouco ortodoxas de Trump no mundo. Ou seja, querendo transformar os Estados Unidos no império de Nabucodonosor e no de Hitler. Seria um demérito daqueles que pensam o contrário. E tornar a colônia todo aquele país que não tem o poderio bélico, militar, tecnológico e de PIB. Querem transformar os países da América do Sul e do Norte, e todo aquele que não tem a potência, que não tem capacidade mano a mano de enfrentá-lo, em colônia. E não à toa existe um plano aí de uma nova ordem para só existir 3 potências com poder de voto, de negociação para decidir a vida da humanidade. Sabia? A Rússia, a China e os Estados Unidos. Vamos pagar para ver. E aí, atualizando aqui esse bastidor, né, antes de entrar no nosso título principal, que é de alta ajuda, hoje aqui na nossa política interna, mas antes mesmo de entrar aqui na política interna, atualizo os bastidores, né? Aprovação de um acordo, né, que já está pendente há mais de 25 anos, do Mercosul com a União Europeia, tendo aí a resistência do lado da França e dos agricultores, né, daquele país que fizeram um movimento aí nos pontos turísticos de Paris, notadamente na Torre Eiffel, projetada e construída pelo mesmo engenheiro que construíra e projetaram a Estátua da Liberdade e uma ponte muito famosa em Portugal. Vou esperar aí, né, porque precisa ser referendado ainda, homologado esse acordo, para trazer aqui os bastidores. Temos também aqui na nossa política interna
a saída, né, o comunicado da saída do ministro, do erudito ministro, ex-ministro, aposentado do Supremo Tribunal Federal, a saber, Sua Excelência Ricardo Lewandowski, para quem eu tenho na minha mais alta conta. Ao meu ver, foram um excelente ministro da Justiça. E rola aí nos bastidores que tem uns 3 aí cotados para substituí-lo. Dentre ele, o ex-presidente do Senado e atual senador, saber Sua Excelência, Dr. Rodrigo Pacheco. E o eminente ex-ministro Ricardo Lewandowski diz que está saindo em razão de não ter conseguido, né, apoio para aprovar o seu projeto de combate combate ao crime, sobretudo falta de recursos. Para além disso, né, agora também, né, nossa política interna, está havendo aí agora uma rodada, né, das cadeiras, uma dança das cadeiras do Parlamento de deputado federal para se afastar, para poder se candidatar à reeleição de deputado federal, pois esse ano agora é um ano que temos eleições gerais de governador, chefe do executivo estadual e federal, senador e deputado federal. E também esse ano é um ano de Copa do Mundo, onde será também palco, será sediada na América dos 3 países da América do Norte, bem como os Estados Unidos, México e Canadá. E aí a gente terá um ano bastante movimentado. Tivemos aí também a entrada em vigor da aprovação da PL da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, totalmente, e para quem ganha de 5 a 7.350, parcial, a alíquota reduzida. Está em vigor, quem ganha até 5 mil é isento de imposto de renda. Não há o que se falar mais em cobrança, quem ganha até 5 mil. E quem ganha de 5 mil até 7.350 tem a alíquota reduzida. Por último, porém não menos importante, para encerrar aqui essa pauta aqui da atualização da nossa política interna, tá? Tivemos também de ontem para hoje o atual presidente Lula, como já era esperado, né, como já disse aí em diversos vídeos, que Lula iria vetar, né, a aprovação do projeto da PL, né, da dosimetria, que, não obstante ter sido batizado como PL da dosimetria, mas o seu pano de fundo é de anistia. E aí, como eu já tinha dito de forma demasiada em diversos outros vídeos, Lula fatalmente iria vetar por 2 razões, jurídicas e políticas. A política, por ferir interesse público, e existe estatísticas aí e pesquisa que mostram, né, que mais de 50% da população aprova, né, a prisão do ex-presidente Bolsonaro e seus correligionários, e o veto jurídico é por ferir a Constituição, ou seja, o clássico princípio federativo da independência dos poderes. Temos aí, né, essa atualização aqui, né, nossa política interna. E aí, feitas estas atualizações, né, de estilo, passo doravante a reverberar a nossa temática, né, que versa sobre autoajuda e ajuda do alto, que eu batizei como o preço da liberdade e poder e a força das palavras e das ações à luz da lei de Deus e da lei dos homens. E qual for exatamente a razão pela qual hoje escolhi reverberar acerca de dada temática de caráter eminentemente filosófico, de caráter eminentemente teológico. Explique, como sempre, a resposta de fácil alcance. Exatamente por ter iniciado, né, diversamente dos anos anteriores, no dia 1º, pedalando. Exatamente, pedalando. Retomei, né, o ano passado praticamente passei, não consegui pedalar, estava com os problemas de saúde e isso me dificultava essa atividade que, não obstante
ser muito relevante para a nossa saúde, regular taxas, etc., mas estava, em tese, impedido de pedalar pelo esforço. Mas entrei o ano, graças a Deus, agradeço do fundo do coração ao Todo-Poderoso por ter iniciado o ano pedalando, retomando as pedaladas de bicicleta. E algo que me chamaram a atenção nessa primeira pedalada fora que pedalo num condomínio dentro de um bosque, e lá, pelo horário, né, 5h30, se aproximando das 6 da manhã, pude contemplar, como todo filósofo e todo poeta contempla o mar, a linha do horizonte, os pássaros, e me vem à mente aqui Eike Batista, um dos homens mais ricos que o Brasil já teve, que quando fora preso, né, pela questão da Lava Jato, ele disse que nunca pensou na vida que iria ter inveja de urubu. Me lembro aqui de também outro que está presa, a ex-deputada Carla Zambelli, que está provando do mel e do fel nas prisões italianas. Mas o fato é que nessa primeira caminhada do ano, pedalada, né, pude contemplar pessoas, né, caminhando, umas correndo, pessoas classe média, alta, que moram no hospício e no condomínio, uns caminhando, os outros correndo. E o que mais me chamaram a atenção e merece destaque, que também fora um fio condutor para me inspirar neste tema que irei falar agora, reverberar agora, fora observando as pessoas menos abastadas, ou seja, como empregada doméstica, babysitters, cozinheiras e pedreiros, ajudando pedreiros, encanadores, mestres de obras, etc., caminhando, né, e esperando para que aquele condomínio de luxo abrisse. E aí quando vi notadamente, né, aquelas mulheres jovens, outras mais maduras, caminhando para o seu trabalho, na qualidade talvez de doméstica, de arrumadeira, de copeira, de cozinheira, dos mais diversas atividades, né? Algo me chamaram a atenção e merece destaque. E não à toa criei esse título, né? O preço da liberdade, do neoliberalismo, notadamente das mulheres. Pois o neoliberalismo tem o seu preço, a liberdade tem o seu preço e é caro. Quando eu vi aquelas mulheres, né, se dirigindo, né, você imagine, 5h30, antes de 6 horas da manhã, chegando ali naquele condomínio para trabalhar, elas tiveram que abandonar suas casas, os seus filhos, as suas famílias. E aí me vem à mente, né, o preço da liberdade, que para cada liberdade de um rico, nos dias atuais, dos mais abastados, consiste em diversas prisões ou aprisionamento de um menos abastado, de um pobre, de um trabalhador. Ou seja, para que alguém contrate uma cuidadora para um idoso, para um parente, para uma babá para o seu filho, uma cozinheira para fazer aquelas belas comidas, uma faxineira e etc. Este rico, este aristocrata dos dias atuais, ao contratar as mais diversas mãos de obras, frente de trabalho, acaba por aprisionar alguém, ou seja, aquela mulher que deixa, né, seus filhos, abandona sua casa logo cedo para poder chegar de 5h30, 6 horas, sai de 3, 4 horas de casa, nos ônibus, nos metrôs, lotados, sofrendo assédio moral, sexual. E aí você observa, né, o preço da liberdade desse neoliberalismo para um rico, para um aristocrata dos dias atuais, ter conforto, né, amanhecer, ter o café na mesa, muitos vão fazer até o café. Primeiro tem que aprisionar uma dona de casa, que tem que de madrugada abandonar a sua casa, seus filhos, e aí essa mesma empregada, né, acaba por via reflexa, aprisionando outra menos abastada para ficar com seu filho, e ela que ganha um salário mínimo, aí não vai poder pagar um salário mínimo naquela, vai pagar a metade ou menos da metade,
E aquela também que tem que abandonar sua casa para cuidar da filha, da empregada doméstica, tem que também arranjar outra, menos abastada, e aí a mão de obra vai se desvalorizando. Você está vendo aí a ordem das coisas? Por isso que isso é relatividade. Quando a gente vê como se dera a riqueza do mundo, fiz um trabalho há muitos anos, né, no curso de economia, notadamente de como se formar a riqueza do Brasil e do mundo. E algo que me chamava a atenção, merece destaque na época, que eu fazia economia, era como se dera a riqueza norte-americana por meio de assaltos, por meio dos assaltos nas locomotivas. E quando a gente vê hoje, né, quando alguém tem o sucesso que tem, na maior parte das vezes, tem que subtrair alguém. Um exemplo do que eu estou a falar, de que o preço da liberdade e do neoliberalismo sempre será muito alto, como eu já disse aí, né? Para que alguém tenha um empregado doméstico, tenha uma cozinheira, tenha um babysitter, tenha uma cuidadora do idoso, tem que aprisionar outra, que vai ter que abandonar sua casa, abandonar sua família, seus filhos, e ela vai ter que contratar outra menos abastada, e aquela menos abastada vai ter que contratar outra, entendeu? Até tornar um trabalho escravo. A gente vê o Reino Unido, que não obstante muitos países se declararam independentes, mas muitos, mais de 14, ainda estão aí sob o domínio do Reino Unido. Quando a gente vê Portugal, que não obstante, né, a independência ou morte, não obstante a proclamação da República, mas eu fico perguntando, já tem vida aí que eu fiz do 7 de setembro, independência ou morte, ou seja, que independência é essa? Que os brasileiros até hoje sentem necessidade de estudar em Coimbra, de morar em Portugal e ganhar em dólar, uma população de pouco mais de 9, a 10 milhões, cuja maioria mora na área da litorânea. Mas que país, que liberdade é essa dos brasileiros, que até hoje os brasileiros, né? E aí não sei o que digo, existe pelo menos 10% da população portuguesa, estrangeira, e dentro desse estrangeiro, acho que 10% brasileiro que moram lá. Vendo que é um paradoxo, né? Aí por isso que eu digo, independência ou escravatura, né? Provando que para cada liberdade existe diversos aprisionamentos. Outro exemplo, pense numa corrida de São Silvestre. Para que alguém ganhe, e nesse caso aí eu tiro o chapéu e parabenizo um brasileiro e uma brasileira que ganharam, ele tem que abduzir, ou seja, abduzir e sugar a energia do segundo lugar. O segundo lugar, roubar a energia do terceiro. O terceiro, roubar. O quarto, roubar do terceiro. E assim, sucessivamente. Observe, né? Que paradoxo desse nosso existencialismo. Que paradoxo dessa falsa liberdade. Desse falso neoliberalismo. Onde o neoliberalismo, funções que antes só eram ocupadas pelos homens, como ser piloto de helicóptero da Força Aérea Brasileira, cargos que antes só os homens ocupavam, hoje as mulheres, né, pagam um preço alto por esta liberdade, por este neoliberalismo heterodoxo, atípico. Quando ganham, não obstante fazerem os mesmos trabalhos, ocuparem os mesmos cargos e funções dos homens, mas ao revés pagam um preço alto pela discriminação e a desvalorização da mão de obra. Ganham menos do que os homens, não obstante, muitas, e na sua grande maioria, estar estudando até mais do que os homens, acumulando a função de dona de casa, de mãe. Mas a estatística prova que as mulheres estão estudando mais do que os homens, não obstante estarem também ganhando menos do que os homens. Aí eu pergunto, que liberdade é essa? Que neoliberalismo é esse?
que a cada liberdade consiste em diversas prisões e o aprisionamento dos menos abastados. Que país é esse, como dizia Cazuza? Está vendo o paradoxo? Paradoxo. A gente vê aí a política não um pouco ortodoxa de Trump, querendo tornar os países da América Latina e da América do Sul verdadeiro quintal dos Estados Unidos, ressuscitando a doutrina Monroe, que colocara, que dizia que americano só do norte, e ele quer transformar não somente os países da América do Sul, da América Latina, como os países europeus, os países orientais, em meras colônias. Não à toa, logo após, conduzir a vice de Maduro, a saber, Delcy Rodrigues, como presidente interina da Venezuela, ele comunicara no dia de ontem ter celebrado um acordo com a mesma para explorar por tempo indeterminado mais de 15% da reserva de petróleo da Venezuela, e todo dinheiro que for fruto da exploração de petróleo só pode, repita-se, outra tirania, só pode ser destinado, ou seja, à aquisição de produtos exclusivamente americanos. O que é isso? Que país é esse? A maior democracia dando piores exemplos. E aí vem à mente aqui Aristóteles, aquele que fora professor do grande Alexandre o Grande da Macedônia. Disse, certa feita, Aristóteles, que o que importa não é o ato do homem, não é a ação do homem, e sim a repetição desse ato, nos remetendo, nos remontando para a ideia de que não é o fato de o homem fazer, é como fazer dentro da ética, da moral, da força normativa da Constituição. Não é só o ato de fazer, e sim como fazer, e para além disso, para que fazer? E a persistência em fazer, ou seja, a repetição dos atos. E aí Aristóteles fora pedagógico no sentido de dizer que o mais importante não é o ato em si, e sim a repetição do mesmo, ou seja, nos remontando para a ideia de perseverança. Quantas pessoas iniciam projetos, preenchem folhas e folhas de planos e metas na virada do ano, e entre o ano novo, e elas não conseguem obter sucesso, pois não há como ter sucesso, obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E há muitos que digam, pensadores, que a melhor maneira de descobrir a nossa ilha, ou seja, ninguém conhecerá a sua ilha sem sair dela, ou seja, é pensar fora da caixa, ou seja, sair da zona cinzenta de conforto e não ser só mais um no meio da multidão. Tem que ser uma presença viva. É assim que ensinava Aristóteles, grande professor de Alexandre o Grande da Macedônia. E aí, antes de continuar aqui, esse estudo filosófico, essa análise filosófica acerca desse nosso existencialismo, acerca desse paradoxo, da liberdade e do poder e a força das palavras e das ações, Lembro que o PL, voltando aqui para as nossas questões internas, diz ter acionado o Conselho Regional Federal de Medicina em relação, aos direitos humanos, observância do direito da saúde, direitos humanos, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que está preso numa sala de Estado-Maior, foi submetido a um procedimento cirúrgico, e eles, não se cansam de criar narrativas, e aqui estou falando apenas sobre a perspectiva, do direito da isonomia e dos direitos humanos
muito criticado pela oposição na época e pouco valorizado. Mas o fato é que, se você me perguntar se eu concordo, né, com essa iniciativa de parlamentares da oposição, ou seja, do PL, acionando o Conselho Regional Federal de Medicina para aferir se Bolsonaro está sendo bem tratado na sua saúde. Se você me perguntar se eu concordo ou não, vai depender de outra pergunta que eu tenho que fazer para esses eruditos parlamentares que foram eleitos pelo sufrágio universal para representar o povo. Os senadores representar os 26 estados da federação e o Distrito Federal, e os deputados federais, o povo, mais de 215 milhões de brasileiros, segundo o último censo do IBGE 2023. O princípio da isonomia é pedagógico quando diz tratar todos igualmente, independentemente de cor, raça, credo religioso, orientação e opção sexual, ideologias e etc. Mas existe também o princípio da isonomia material, que diz tratar os desiguais na medida de sua desigualdade no limite da lei. E aqui, para dizer se eu concordo ou não com essa ação, com essa iniciativa de grupo de parlamentares, de senadores e deputados, junto ao Conselho Regional de Medicina, para fiscalizar lá a prisão na cela de Estado-Maior, que não existe nem previsão. Bolsonaro já está sendo ano-luz privilegiado, pois não existe, repita-se, sob a perspectiva da Constituição, prisão especial nem para advogado, nem para juiz, seja lá nem para militar, nem para ex-presidente, depois do trânsito julgado. E isso, e ele, ou seja, o ex-presidente, está sendo beneficiado e privilegiado em relação à maioria dos presos que ocupam os mais longínquos e insalubres presídios do Brasil. Então, para eu dizer se concordo, é se os parlamentares, né, que tiveram essa iniciativa me responderem se eles irão estender esta mesma medida para todos os presos pobres, doentes, até com AIDS, tuberculose, as mais diversas enfermidades dos presídios, dos cárceres brasileiros. Se eles disserem que irão estender, eu concordo, mas se não disser, não passa de uma medida atípica, de uma medida heterodoxa, para não chamar de teratológica, revestida e destinada a determinada pessoa, a saber, o ex-presidente da República, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro. E nem se diga que eu estou contra o princípio da isonomia, o princípio do direito humano. Só pergunta a estes parlamentares que representam os estados, os 26 estados e o Distrito Federal. E os deputados, por simetria, o povo. Se eles irão, à luz do princípio da isonomia, estender também para todos os presos dos presídios brasileiros. Se a resposta for sim, eu concordo. Mas se não, não passa de uma política totalmente odiosa que deve ser liminarmente rechaçada. Voltando aqui para o segundo tema de nosso estudo filosófico de hoje, já falei aí, né, do custo da liberdade, o preço da liberdade, do neoliberalismo, e agora irei falar, já falei também, né, das ações, né, o preço das nossas ações. E aí, quando a gente fala em ações, eu citei aqui Aristóteles dizendo, né, que o que importa não é o ato, e sim o movimento, ou seja, de como se faz determinado ato dentro da mais ampla e restrita legalidade, à luz da ética, da moral e daquilo que revela a vontade e propósito de Deus. Não é somente fazer, não é somente ser mais um no meio da multidão,
não é criar uma lei com destinatário, criar uma lei com destinatário já pré-determinado. Não é ser parcial com A, com B, com C, em detrimento da maioria dos brasileiros que mantém toda a estrutura de poder deste país, toda a força de trabalho. É como fazer. E quando falo do tema, né, o problema que existe nas ações e nas palavras, o poder das palavras, é exatamente porque Jesus fora pedagógico quando diz que a boca fala, o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas quando abordei e abordo, eu pedi o tema da força, né, das palavras e de nossas ações, e do poder, é que quando a gente vai para Marcos 8, 36, 37, Marcos é pedagógico quando diz de que serve o homem conquistar o mundo, entenda por mundo poder, dinheiro, se ao revés ele vende a sua alma, o pé da sua alma, ou seja, é vender a alma para o diabo, que muitas pessoas estão vendendo. Não há como agradar a dois senhores, a Deus e ao diabo. E quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus, do primeiro livro de Gênesis até o último livro escatológico, a saber, Apocalipse, que significa a revelação de Cristo Jesus na ilha de Patmos para seu querido apóstolo João. Veio, portanto, o paradoxo de nosso existencialismo. Quando falo do poder, da força das palavras, me remonta aqui Salmos 41, 3, da lavra, talvez do rei Salomão e do seu pai, rei Davi, que fora pedagógico no sentido de dizer que tenhamos que vigiar o que sai pela boca. E não à toa Jesus diz, abre aspas, a boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. Então convido a todos os seguidores do presente canal, aos mais de 360 mil pessoas que já tiveram acesso ao presente canal, para iniciar esse ano utilizando esses dois versículos, Marcos 36, Marcos 8, 36, 7 e Salmos 41, 3. No sentido de dizer que serve o homem conquistar o mundo, poder, dinheiro, armas, se ele vende o pé da sua alma. O mundo está vivendo uma meteórica sede de ter com o tédio de não poder possuir, quando tão bem asseverar Schopenhauer. É uma sede de ter com o tédio de não poder possuir. Me vem à mente aqui grande filósofo Manuel Cortella, para quem eu tenho na minha mais alta conta, quando for a pedagógica de dizer, abre aspas, que a nossa melhor parte é aquela que não conhecemos, fecha aspas, pois a que conhecemos se torna monótona. Mas Albert Einstein, o grande pai da relatividade, fora pedagógico de dizer que para nos mantermos em equilíbrio, temos que agir como pedalar, estarmos sempre em movimento para mantermos o equilíbrio. E ele avança dizendo que não há como resolver nenhum problema da vida a partir da consciência de quem as criou, ou seja, nos remetendo a sair, a pensar fora da caixa. Que para conhecermos a nossa ilha, não tem como conhecer a nossa ilha, entenda por ilha, nosso superego inflamado, nossa soberba, nossa avarência, em viver numa
meteórica sede de ter com o tédio de não poder possuir, remontando a dopamina e a serotonina. Mas Albert Einstein disse que a melhor maneira de nos mantermos em equilíbrio é nos movimentando. E não há como resolver nenhum problema com base na premissa ou na consciência de quem as criou. Mas Albert Einstein também foi pedagógico no sentido de dizer, certa feita, acreditar no Deus de Spinoza. E o Deus de Spinoza era exatamente aquele Deus. Segundo Spinoza, não conseguia compreender a ideia de um Deus separado, de um criador separado de sua criatura. E associa, né, Deus, a criatura e a natureza a uma coisa só, remontando o panteísmo. Mas Albert Einstein também foi pedagógico no sentido de dizer que só existe duas maneiras de enxergarmos o mundo. Uma, um mundo em que não existe milagre. Dois, em que o mundo seja feito somente sob a perspectiva de milagre. E eu sou adepto dessa segunda. É por isso que sempre devemos dizer, conforme Tessalonicenses 5, 15, 18, a tudo dá graça, pois a vontade e o propósito não é do homem, sim de Deus. Razão pela qual finalizo o pré-estudo temático neste 9º dia do Ano Novo, remontando um poeta, e por que não dizer um dos maiores ativistas norte-americanos, a saber, Martin Luther King, para quem à época foi pedagógico em dizer que tenhamos, quando se depararmos com um grande número de degraus, os obstáculos da vida, apenas deu o primeiro passo. Mas um poeta britânico, a saber, William Ernesto Henry, que inspirara Mandela no período em que estava preso pelo apartheid, foi pedagógico no sentido de dizer, abre aspas, somos o senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma. Ato contínuo, lembrando que a grande diferença entre o elixir da vida e o veneno é somente a dosagem. Ou seja, se você tomar uma dose excessiva do elixir da vida, você morre. Ao revés, se você tomar uma dose pequena do veneno, você não morrerá. Remontando que a ideia de equilíbrio, de dopamina, de evitarmos os extremos. Exatamente, remontando a ideia de evitarmos os extremos. Pois, segundo William Ernesto Henry, somos o senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma. Ato contínuo, devendo pautar nossas condutas éticas e morais naquilo que revela a vontade e o propósito de Deus, à luz da lei de Deus e da lei dos homens. Pois Tiago é pedagógico quando diz cumprir somente a lei de Deus em detrimento da lei dos homens, nos coloca na condição de pecadores. Logo, como dizia Descartes, devemos não somente cumprir a lei de Deus, como também a lei dos homens. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de cortar a matéria, tampouco trazer nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Apenas jogar a luz de Santo Agostinho, um tema sensível, porém importante, notadamente nesse dia de ismo, de transformação, em que o mundo está pegando fogo. Não estamos vivendo uma guerra de carne e sangue, sim, contra os principados e os potestados do bem e do mal. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, se inscreva no presente canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei fazer, que não serão poucos, e se ter vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa, elegante, e diga de onde está a falar. Até a próxima, tenha um excelente ano de 2026 e fim de semana também, com a luz divina do Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo. Até a próxima. Fique com Deus.